você que está acompanhando a programação da rede MLC. Esse é um daqueles programas que eu tô com, como diz o meu pai, com o peito em festa e o coração a gargalhar. Meu pai tem esse ditado, quando ele está muito feliz, ele comenta assim a felicidade, a alegria, o que quer que tenha deixado ele feliz. E hoje vou falar sobre um assunto que me aquece o coração, que é o hábito de leitura, que é viajar nas páginas, nos capítulos, nas letras, na personalidade de autores, de escritores, e faz com que a gente entre num mundo que traz para a gente várias sensações, dependendo do que você goste, né? De ficção, romance. Faz a gente encrencar com o marido depois de ler um romance, muito daqueles romances muito melosos. Fala, por que você não faz isso comigo? Então, traz para a gente uma vida que faz com que nós tenhamos muitos ganhos e sonhos. Isso, para mim, é o que significa ler todo e qualquer tipo de assunto, todo e qualquer tipo de tema. E para isso, nós convidamos hoje o Tenório Teles, que é editor da editora Valer, além de ser poeta, crítico literário, uma pessoa que traz para a gente, no dia de hoje, um ganho tremendo por ter aceito o nosso convite, por estar hoje aqui. Obrigada, viu, Tenório? Eu que agradeço. Trazemos também hoje aqui o Júlio Gadelha, que é jornalista. E o Júlio ele está aqui hoje porque quando eu fiz a entrevista de emprego da Luciana Gadelha, com Y, Luciana, eu faço uma armadilha para quem eu entrevisto, viu? Júlia e Indra, vocês caíram nessa armadilha também. Toda pessoa que eu vou entrevistar para trabalhar aqui na rede MLC, eu pergunto qual é o livro que a pessoa está lendo. Se a pessoa me responde de imediato, eu digo, opa, ela realmente está lendo esse livro. Se parar muito para pensar, eu digo, ela está buscando um livro que ela leu há muito tempo e que ela não lembra agora. Por que eu faço isso? Porque eu quero que a pessoa que trabalhe aqui, que venha para cá, cresça com a leitura. E quando eu perguntei da Luciana qual era o livro que ela estava lendo, ela falou o nome do livro. Qual foi o livro, Lu? Antes de tudo acabar. Antes que acabe. Antes que acabe, não é antes que acabe? Não, antes de tudo acabar. É assim mesmo o nome do livro? Que foi um livro que eu, inclusive, já tinha lido, da autora... Antes de tudo acabar, naquele livro Antes que isso acabe, da menina que está fazendo filme agora? Não, esse é Assim que Acaba. Assim que acaba. Que é um livro que a gente leu. Qual é a autora desse livro? Eu não lembro o nome exato, porque é sigla, né? Uhum. Mas, se eu não me engano, é J.B. Tu já terminou de ler o livro? Já. E aí, além da gente perguntar qual era o livro que ela estava lendo, ela não só disse isso, como ela disse que ela apostava com o tio Gadelha, lembra? Júlio Gadelha, Luciana Gadelha, né? Com o tio, para ver quem lia mais livros durante o ano. Eu falei, está aprovada para a sua entrevista de emprego. Pode ficar aqui. Obrigada por estar aqui hoje, viu, Lu? Eu que agradeço pelo convite. E a gente vai falar sobre essa importância da leitura. Tenório, quando foi que você leu o primeiro livro? Foi logo que ficou alfabetizado? Como é que foi que você começou a se apaixonar pelos livros? A minha experiência com a leitura começou no interior, onde eu morava, lá na Costa do Cabaliana, que é uma localidade bem próxima a Manacapuru, onde meus pais, minha mãe, trabalhava na juta. Ela era produtora de juta. Então, foi lá que eu me alfabetizei e foi lá que eu comecei a ter contato com a palavra escrita. Uhum. E lá na casa do meu avô, onde eu morava com minha mãe, o livro que existia lá era a Bíblia. Então, o primeiro livro com o qual eu tive contato foi a Bíblia. Então, ainda hoje eu guardo as imagens dessa primeira leitura, as imagens do Gênesis, quando uma imagem que me marcou muito é que no Gênesis, quando Deus se encontra com Adão, que vai mostrando para ele todas as coisas que havia no paraíso, eles vão dando nome às coisas. Então, me impressionou muito essa imagem de Adão junto com Deus, dando nome às plantas, às árvores, aos bichos, às coisas, né? Então, nessa passagem bíblica está a grande metáfora também da linguagem, da criação, dessa capacidade que o ser humano tem de criar, não é? E de atribuir conceito e sentido às coisas, porque nós, ainda hoje, vivemos
no nosso dia a dia, sempre tentando atribuir sentido, significados às coisas, às emoções, aos sentimentos, a tudo que a gente vive e as coisas com as quais a gente tem que se confrontar no nosso dia a dia. Então, o primeiro livro, vamos dizer assim, com o qual eu tive contato e tenho contato até hoje, mais de 50 anos, é a Bíblia, que para mim é um livro fundamental, um livro referencial, uma grande fonte de ensinamento e de sabedoria. O Tenório tem toda essa bagagem, essa experiência com relação à leitura, que o levou a ser editor. E eu trago hoje a Luciana, que tem 20 anos, recém-completados, e o Júlio, que tem 25. Para trazer uma estatística, aproveitar que os dois estão aqui, para dizer para vocês que a habilidade de leitura de crianças brasileiras está entre as piores do mundo, segundo a pesquisa Pearce, que é a sigla em inglês para Estudo Internacional de Leitura. O estudo foi desenvolvido pela Associação Internacional para a Avaliação de Conquistas Educacionais, que conduziu análise com crianças do 4º ano do ensino fundamental em 57 países. O Brasil ele está sempre figurando em uma das piores colocações quando o assunto é leitura. Hoje o Brasil figura em 52ª posição quando a gente fala de leitura. No topo da lista está Singapura, Irlanda, Hong Kong e Rússia. Eu trago essa estatística para perguntar da Luciana quando foi que a Luciana hoje tem 20 anos, para a Luciana ler a quantidade de livros que a Luciana lê hoje e chegar, inclusive, a gastar o dinheiro do salário dela comprando livros de colecionadores, de capa dura, ela admira. A Luciana não sai para comprar um sapato, mas se der um livro para ela de capa dura, com uma edição especial, ela fala, olha que lindo, se emociona. Eu acho que já vi até uma pequena lágrima descendo dos olhos dela. Com quantos anos você começou a ler? Eu tenho uma história muito engraçada. Na minha época, a alfabetização era do 1º ano, né? Não sei se ainda é assim hoje em dia. No 2º ano, eu fui para outro colégio. Lá, eles davam uma premiação para quem prestava mais livros e fazia um resuminho para dizer que leu mesmo, né? E aí, eu ganhei essa medalha. E aí, o meu sonho era ficar lá para ganhar essa medalha todos os anos, porque para mim, ler sempre foi um motivo de me gabar, sabe? Eu leio muito, eu gosto muito de ler. Então, desde sempre, e o que é engraçado, porque a minha mãe não tem esse hábito da leitura. Meu pai e o teu tem pai também por causa não. da faculdade, né? Mas ele só desenvolveu, mas ele desenvolveu a habilidade dele de leitura porque ele precisava ler os livros acadêmicos. Isso. E aí, só que os dois sempre me incentivaram. Eu acho que toda criança que gosta de ler começa a ler com quadrinhos, né? Eu comecei a ler quadrinhos. Turma da Mônica eu amava, eu comprava todos. A edição de casamento da Mônica com Cebolinha foi o meu sonho. E aí, depois disso, tanto que quando eu comecei a ler muito cedo, com 13 anos, eu já estava lendo livros muito sérios. Tipo Stephen King, sabe? Quem que tem 13 anos e lê Stephen King? Um livro de terror. Deus. E eu li e literalmente amava. se assusta. Quem que se assusta com um livro? Só com os livros do Stephen King. Sim. E aí eu tenho desde muito cedo esse hábito da leitura e meus pais sempre me incentivaram no sentido de parabéns, isso é lindo, isso é incrível. E aí eu já comentei também a história dos meus 13 anos, que foi quando a minha mãe decidiu que eu ia escolher meus presentes. Ela, a partir de hoje, dessa idade, de 13 anos, você vai escolher seus presentes. Eu pedi livros de todo mundo. E aí foi chegando 1, 2, 3, 4, 5, 10 livros, e minha mãe agoniada, tu não pediu um perfume, tu não pediu uma roupa? Eu queria tanto economizar esse ano, não comprar teus cremes, não comprar teus perfumes, tuas roupas, eu agora vou fazer o quê da minha vida? Exatamente. Ela só ganhou livros. Sim, e aí a minha avó, ela sempre me dava livros e depois ela perguntava, o que tem nesse livro? Qual foi a história do livro? O que é de interessante? Então, sempre foi uma leitura muito produtiva, porque eu sabia que eu ia ter que falar pra minha avó depois o que eu li naquele livro. Então, não tinha como engabelar, sabe? Tu tinha uma motivação. Tinha. De início, a motivação foi a medalha. Sim. Fez com que você se apaixonasse pelos livros. Aí a avó que te desafiava. E ela ainda vive a base do desafio, que agora é o desafio que mantém com o Júlio. Júlio, 25 anos. Por que você lê? Quando você começou? Deixar claro que eu tô na frente, né? Sim. Infelizmente. Ele tá na frente. É porque ela arrumou um emprego esse ano, Júlio. Ela arrumou um emprego numa redação jornalística. A culpa é da Márcia lá de Mar, sabe? Se eu não tô ganhando. E o pior não é nada. Eu fico mandando mensagem para ela, eu espero dar 8 horas para poder apertar o play. Eu já mandei desde as 7. Eu falo, não posso mandar agora para Luciana, meu Deus. Deixa eu dar 8 horas para poder mandar. Se deixar 5 horas da manhã, Márcia tá no meu telefone. Quantos livros você já leu agora? Até agora, junho Esse de ano 2000. eu li 11. Já leu 11 livros. São quase 2 livros por mês. É mais ou menos essa média. Né? Lu, quantos, Lu? Meu Deus. Eu tô no 8º. Putz. Mas é porque depois que eu pego o livro emprestado dele, né? E eu tô lendo aquele Voltas que a Vida Dá. Só que como é de contos... Como é o nome do livro? Fale devagar os livros. Voltas que a Vida Dá. Por favor, Júlia,
Anote todos os livros que serão mencionados nessa entrevista aqui, por favor, tá bom? É da Zíbia Gaspareto. É um Isso. livro As espírita. voltas É um livro que a vida espírita. dá. E aí, como é Zíbia. de contos, eu vou lendo intercalado com outros livros. Tá bom. Tenório. Quem é o autor? Eu fico com tanto medo, gente. Eu até agora não entendi o nome do autor do Tenório. Tenório, qual é o autor que você está lendo agora? Atualmente, o que eu estou lendo são livros e autores que têm relação com o meu projeto de pesquisa, né? Eu estou concluindo o doutorado em literatura na PUC de São Paulo e eu pesquiso poesia. Então, eu trabalho com 2 poetas, um brasileiro, que é o Murilo Mendes, e um poeta alemão chamado Hölderlin, um poeta do século XVIII, na passagem do século XIX, um poeta romântico, vamos dizer assim, e um poeta moderno. Então, tudo que eu tenho lido muita coisa de ensaio, de filosofia, não é? Além dos poemas desses autores, toda essa leitura é voltada para a minha pesquisa, né? Então, eu estou assim envolvido com o Hölderlin todos os dias, 10, 12 horas por dia trabalhando, né, para poder dar conta da pesquisa, né? Um hábito que eu adquiri, isso já baseado em alguns filmes americanos que eu vi, que quando estudam literatura nesses filmes, em geral, filme de escola, eles sempre partem do escritor para depois partir para as obras. Normalmente hoje a gente... Qual livro você está lendo? Livro tal. Ah, ele é bom? É. De quem é? E normalmente você precisa entender quem é o escritor, qual era o contexto social que aquele escritor vivia, quais eram os hábitos dele para poder entender as obras. Porque as obras de todos os escritores... Tenório, por favor, me corrija se eu estiver errada, porque com certeza eu devo estar. E aqui, por favor, é o momento que a gente precisa esclarecer, né? As obras dos escritores são a expressão da alma deles. As angústias, ou os amores, ou a felicidade, ou as alegrias, as contestações, as críticas sociais que deveriam ser feitas. Então, eles expõem isso nas obras deles. Então, é extremamente importante saber. O Tenório estava me contando a história desse poeta. Do Hölderlin. Quem foi o Hölderlin? Olha, o que você fala a respeito de como ler um livro é um método isso, na verdade, né? Você falou de procedimentos. Normalmente, Márcia, esses procedimentos são muito importantes. Inclusive, esse método a que você se referiu, de estudar o autor dentro do seu contexto, se chama método hermenêutico, né? Que é muito importante. É uma forma de ler, uma forma de entender uma obra e um autor que nos ajuda a compreender melhor essa obra. Por quê? O que diz o método hermenêutico? Que toda obra ela surge dentro de um contexto. Sim. Né? Então, a obra altera o contexto e o contexto altera a obra, assim como altera o escritor também. E você tem razão, porque todo escritor, quando ele escreve, ele presta um testemunho sobre o seu tempo. Por isso que é injusto, às vezes, você querer ler um autor hoje, com os olhos de hoje, sendo que o autor viveu há 5 séculos. Hoje é um dos equívocos, por exemplo, dessas tendências multiculturalistas atuais, em que as pessoas querem condenar o Shakespeare porque, supostamente, o Shakespeare tinha sido racista no século XVI. Não dá. Quer dizer, é muito cômodo você querer julgar um autor, não é, de alguns séculos atrás com a perspectiva de hoje. É diferente, não é? Então, você tem que realmente entender o autor dentro do seu contexto, dentro da sua época. Então, toda a obra ela retrata, evidentemente, que a percepção de um autor, os sentimentos, as emoções, mas toda a obra também retrata o tempo em que esse autor viveu. Então, por exemplo, a obra do Hölderlin, que é esse poeta que nós estamos falando, a obra dele traduz as apreensões dele, os dramas que ele viveu, os problemas familiares que ele vivenciou com a mãe, que queria que ele fosse religioso, e ele terminou se interessando pela filosofia. A Revolução Francesa, que teve uma influência muito grande sobre ele, depois ele viveu o desencanto com a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa começou a destruir todas as pessoas que, a princípio, a apoiaram, e, ao mesmo tempo, a grande frustração da vida do Hölderlin, que foi o amor não correspondido. Ele se apaixonou por uma mulher
que era casada com um banqueiro muito rico da cidade de Hamburgo, na Alemanha. O nome dela é Suzette Gontard, e esse amor ele não pôde se realizar plenamente. Então, tiveram que se separar, e ela veio a falecer alguns anos após esse envolvimento que eles tiveram, e ele teve um surto a partir da morte dela, terminou enlouquecendo, né? Então, toda a obra dele é uma celebração da Alemanha, do amor que ele tinha pela Grécia e do amor que ele tinha por Suzette Gontard. Ele foi fiel a Suzette até os seus últimos dias de vida. E ele, inclusive, dá um nome a ela na obra dele, um nome grego, chamado Diotima. Ele era apaixonado por Diotima. Então, ele vai... O que significa Diotima? Diotima é um nome grego, eu não sei propriamente o significado, mas ele associa com a paixão e o heroísmo. Então, ele termina na obra dele atribuindo um papel à amada de uma figura heróica, de uma figura realmente significativa na sua existência. Então, isso que eu estou falando corrobora o que você falou. Todo livro que você lê, nesse livro está presente o autor com as suas experiências, com as suas vivências e também a sua relação com o seu tempo. Isso em todos os autores. Então, é uma relação do autor com o seu tempo, do autor com a sua realidade. Você estava falando do caso lá dos gregos, no livro do Steven Pressfield, né? Você vê lá que, quando ele fala lá, por exemplo, da luta de Leônidas contra os persas, você vê ali que é uma obra que se situa dentro de um contexto, né? E o narrador, no caso, ele se coloca como um observador, não é? Que tenta, de alguma maneira, recuperar por meio da linguagem e da criatividade, da imaginação, o contexto em que Leônidas e os 300 de Esparta viveram e combateram com bravura, com heroísmo, o exército persa, no caso, né? Então, toda a obra é isso, autor e contexto. Né? Isso é muito importante. O Steven Pressfield, Ju, por favor, vai organizando aí para a gente colocar na descrição. Ele escreveu vários livros, né? Mas os livros que mais me impactaram, eu não li Os 300 de Esparta, mas vi o filme, que virou o filme. Na realidade, o livro ele tem o nome de Portões de Fogo, e foi o livro que inspirou o filme Os 300 de Esparta, que inclusive tem lá o Xerxes, que é o Rodrigo Santoro no filme, né? Foi um dos primeiros filmes que o Rodrigo Santoro, hollywoodianos, que o Rodrigo Santoro fez. E outro livro que o Steven Pressfield também escreveu, e que foi um livro que me impactou muito, foi A Guerra da Arte. Não é a arte da guerra, é a guerra da arte, né? Eu estava falando da arte da guerra lá dentro, e o Júlio me lembrou que não era a arte da guerra, é a guerra da arte. Nesse livro, ele faz meio que um manual para que você possa ter inspiração para trabalhar, se tratar como um trabalho 24 horas, ter o controle do seu ambiente para que a musa inspiradora chegue e combater a resistência a vida inteira. Ele chama de resistência tudo aquilo que atrapalha o seu trabalho. O Steven Pressfield é um autor espetacular, americano, fez roteiros de vários filmes, né? E, assim, para mim, ele é um dos caras que melhor escreve sobre isso. Inclusive, Márcia, isso que você está falando tem a ver com o que o Júlio, a Luciana também já falaram, e você falou, sobre a importância da leitura, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes da leitura não é só porque ela informa, não é? Quando você lê, você se informa. Eu acho que o mais importante é que a leitura ela te ajuda a se compreender. Ela te ajuda, no caso do autor que você está falando, nesse livro da Guerra da Arte, ele fala exatamente disso, que não há como você se realizar plenamente na vida, seja como profissional, como ser humano, se você não vencer as suas fragilidades, se você não vencer os seus medos. Porque todos nós, seres humanos, nós temos um grande inimigo, né? E o inimigo ele não é exterior, o inimigo é interior. Qual é esse grande inimigo que todos nós temos? Nós mesmos. Exato. Né? Porque todos nós convivemos diariamente com fantasmas, inseguranças, incapacidade, receio, temores.
essa mania que todos nós temos sempre de nos subestimarmos, a gente Nos sempre se acha sabotar. Síndrome do sabotarmos, impostor, né? exatamente, a gente sempre se acha o pior, a gente sempre se compara com o vizinho, sempre está observando a grama dos outros e tal. Então, isso realmente isso atrapalha demais. São essas coisas que nos levam à derrota. Essas coisas nos impedem de seguir, essas coisas nos impedem de alcançar a nossa realização profissional. Essas coisas nos impedem de amar, de sermos felizes, porque às vezes você se acha feio, você se acha o pior, e não é nada disso, isso tudo são projeções da sua cabeça, da sua mente. A mente humana, ela cria coisas maravilhosas, a mente cria coisas esplendorosas, mas a mente também cria os piores fantasmas que podem atormentar as nossas vidas. Então, acho que a grande mensagem desse livro do Steven e também dos outros livros dele é uma coisa que está faltando muito no nosso tempo, que é o heroísmo. E você, para ser um grande herói, hoje em dia, o grande herói não é só aquele que enfrenta grandes guerras, que vence grandes combates. Com certeza. Eu acho que, no nosso tempo, o grande herói é aquele que vence a si mesmo. É aquele que tem força para vencer a si mesmo. E fazer alguma coisa, deixar um legado. Exatamente. E a partir, evidentemente, desse esforço interior que ele faz, ele tentar realizar as suas potencialidades, né, Márcia? Porque eu acho que esse é um grande problema. Dá pena, eu sou professor há muitos anos e convivo com isso muito, assim, dá pena, às vezes, ver alunos tão talentosos, jovens tão talentosos, mas que vivem atormentados pela insegurança, pelo medo, pelas fragilidades, e deixando com isso de realizar as suas potencialidades. A gente tem algumas artes que a gente trouxe, e aqui eu pergunto, né? Afinal de contas, quando é que eu posso me declarar um leitor? Eu posso abrir a boca e falar com orgulho que eu sou leitora a partir de quando, hein, Lu? Cadê? Cadê a imagem? O que é um leitor? Põe aí, que a Lu hoje está aqui, eu trouxe a Lu exatamente para isso, para poder me coordenar nas imagens, porque eu nunca chamo as imagens que a Lu separa. Leitor é aquela pessoa que leu inteiro ou em partes pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Não leitor é aquele que declarou não ter lido livro nenhum nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses. Então, você leu um livro em um ano, não é leitor. Tu caiu de paraquedas naquele livro, acertou o livro, não sei nem se tu lembra o que tu leu. Porque, normalmente, a pessoa que não tem o hábito de leitura dificilmente conta a história do livro. Porque daí a gente traz um outro problema sério que o nosso país tem, que é o analfabetismo funcional. A leitura de livros faz com que você não só viaje a história, entenda quais são os conceitos e aquilo que o leitor escreveu naquele livro, como te faz entender os problemas da vida. A leitura facilita ou facilitou em algum momento a tua vida, Júlio? Facilitou, com certeza, porque eu trabalho, né, com a escrita, né, sou jornalista, e sempre que eu busco assim, alguma orientação é através da leitura. Inclusive, tem muita gente que vê vídeo no YouTube, né? Sabia que eu não gosto? Para mim, 10 minutos de ver um vídeo é muito para mim. Mas ler um livro, às vezes, de 200, 300 páginas é melhor. Então, mudou na minha vida porque fez eu encontrar esse caminho do jornalismo, que é um caminho de que, para mim, a pessoa que é jornalista tem que ler. Tem que ser uma pessoa que tem uma leitura ali diária. Todo dia tem que ler alguma coisa, além da sua profissão. Porque só ler notícia também não vai fazer a gente ter uma ideia melhor, a gente se aperfeiçoar, a gente criar novos talentos. Então, mudou nesse sentido. Tudo que eu aprendi praticamente na minha vida foi através da leitura. Luciana Gadelha, que vai ser psicóloga. Você que estava aí do outro lado, falou a rede MLC, a rede Márcia Lasmar de comunicação, que tem jornalistas na equipe, mas tem uma estudante de psicologia, que é a produtora e chefe de redação, praticamente, né? Você não é minha chefe de redação. Tu acha que o fato de você ter lido ajudou você nesse emprego que você tem hoje? Com certeza, em todas as áreas da minha vida, porque eu sempre fui uma criança muito pra frente, né? Que a gente chama criança pra frente. E com a leitura, eu soube desenvolver um senso crítico muito cedo. Então, eu sempre fui uma pessoa de opinião muito forte, e eu justificava minhas opiniões. Eu só não queria aquilo daquele jeito, mas como eu explicava por que eu queria daquele jeito. Então, na faculdade, quando eu cheguei na faculdade, eu não tive esse problema que geralmente as pessoas têm, dessa transição do ensino médio para a faculdade, que é um mundo novo, tem que ler muitas coisas, tem que aprender muitas coisas, eu vou ter que apresentar.
Eu nunca tive isso, porque, inclusive, dos benefícios da leitura na minha vida foi esse saber me expressar e memória. E a criatividade. Para mim, que trabalho na faculdade, toda vez que eu trabalho, eu falo, deixa que eu apresento. Bota aí que eu apresento qualquer coisa. Porque eu tenho uma habilidade muito grande de ler e saber explicar o que eu tô lendo muito rápido. E eu sei que isso veio da leitura. E eu sei que veio da minha extensa carreira na leitura, assim, sabe? Eu sou uma leitora voraz mesmo, porque voraz. eu amo ler. E eu não leio só por obrigação, eu leio porque me acrescenta muito. E para os jornalistas que estão acompanhando aqui essa entrevista, para todos os jornalistas da equipe também, atenção, né? A Lu foi uma das primeiras pessoas que eu coloquei no vídeo, quando eu falo vídeo, que eu coloquei na frente das câmeras da Rede MLC, que é uma web TV, né? Nós temos um canal no YouTube, a gente trabalha os conteúdos, tanto nas redes sociais quanto no YouTube. E foi muito rápido, ela conseguiu pegar muito rápido. Se não fosse o Lucas dando pressão nela na hora das gravações, brincadeira, ela lê a notícia e pega muito rápido, né? E por que isso? Porque ela é uma pessoa que lê muito. Então, eu não tive dúvida. Na primeira vez que eu precisei sair, me ausentar para resolver problemas fora aqui do estado e tudo, Lu vai me cobrir no MLC News, que é o nosso jornal do meio-dia, né? E tranquilo, o Lucas não reclama não, se demora muito ou nada, as brigas que eles têm ficam lá mesmo, nem tomo conhecimento, só depois, porque fica chamando ele de ridículo, não sei porquê, mas talvez eu saiba, porque quando ele grava comigo ele também me dá pressão. Bastidores, né? Então, é por aí, a coisa funciona desse jeito. Tenório, você enquanto professor, quais são os benefícios, a gente já viu aqui os benefícios, eles dizendo aqui os benefícios, mas quais são os benefícios que a leitura traz para as pessoas que estão no banco, ou não estão, banco acadêmico que eu digo, ou não estão no banco, ou estão na vida profissional, assim, estatisticamente, o que você traz para a gente de estudo que realmente traz como benefício a leitura? Olha, Márcia, tem muitas reflexões sobre o impacto da cultura, o impacto do conhecimento na formação do ser humano, né? Então, é uma coisa hoje já pacificada, né, entre as pessoas que estudam, não só a questão da leitura, mas a questão do ser humano, que é impossível você formar um ser humano sem a prática da leitura, sem esse contato com o conhecimento. Nós somos frutos da leitura, né? Nós somos uma das maiores descobertas do ser humano na história da humanidade foi o momento em que os sumérios descobriram a escrita, por exemplo, há 5.000 anos aproximadamente, né? Então, isso teve um impacto muito grande, porque quando o ser humano começou a registrar, começou a escrever, ele conseguiu várias coisas aí nesse ato. Primeiro foi preservar a memória, porque antes a cultura era oral, então tudo se perdia. No momento em que se começa a escrever, se começa a registrar, com isso se preserva a memória do tempo, a memória do passado, a memória das civilizações. A segunda coisa importante é que com a escrita surge a cultura, surge a literatura, como nós conhecemos, como registro, surge a poesia. Então, por aí você vê a importância histórica, a importância cultural, a importância humana, né, da escrita e da leitura, porque uma coisa pressupõe a outra, né? E, evidentemente, que tudo que nós temos de conquista, em termos de civilização, de ciência, se deve a isso, à escrita e à leitura, porque não é só o professor de língua portuguesa que lê. O pesquisador da matemática tem que ler, o pesquisador da física tem que ler, da biologia tem que ler. Então, você percebe que sem a leitura não há ciência, sem a leitura não há arte, sem a leitura não há a medicina, sem a leitura não há a própria humanidade. Então, você já conclui, a partir dessa pequena reflexão, que a leitura ela não é só uma questão que contribui para o acúmulo do conhecimento, mas para a continuidade do conhecimento, não é? E a leitura ela é muito importante porque ela forja o ser humano. Você já pensou nisso? Quer dizer, a pessoa começa a ler, começa a estudar e ela começa a se tornar um físico, um astrônomo, um biólogo, um jornalista, um psicólogo, um poeta,
vamos dizer assim, um pensador, um filósofo, quer dizer, olha a leitura contribuindo para forjar o ser humano, para construir o ser humano, para desenvolver as suas potencialidades intelectuais, suas habilidades. Então, eu penso que a leitura ela é imprescindível na formação intelectual, na formação cultural, na formação humana e na constituição do ser. Uma pessoa que não lê, uma pessoa que não estuda, ela vai ter muita dificuldade para ser no mundo, para ser um ser humano, para ser um cidadão, para ser uma pessoa melhor. Porque o que a leitura propicia ao ser humano é um processo de autoconhecimento, de autocompreensão. De autoanálise. De autoanálise. E uma pessoa que se autocompreende, que tem essa capacidade de se autoanalisar, é uma pessoa que tem muito mais condições de se colocar na vida, de se colocar no mundo, de encontrar um sentido para a sua existência. Isso que a Luciana falou, que ela se sente muita vontade para falar, é porque ela desenvolveu, por meio da leitura, as capacidades cognitivas, expressivas dela, essa coisa de ser uma pessoa desinibida, ter segurança para falar. Por quê? Muitas vezes são as inseguranças a que nós nos referimos no início que faz com que nós nos tornemos pessoas muito acanhadas e medrosas. Né? E quando a pessoa começa a ler, e ela começa a experimentar os sábios, tem a gente estava comentando isso aqui antes da gente sentar aqui para começar a gravar o programa, que existe uma foto que circula aí nas redes sociais de um banco, e a legenda diz assim: se você pudesse escolher uma pessoa e conversar com essa pessoa 1 hora nesse banco, pessoa que já foi ou pessoa que está no mundo agora, quem seria? Quando eu vejo essa frase, algumas vezes eu respondi, queria muito conversar com Jesus, tete a tete, assim. Jesus, meu filho, me conta aqui, verdade, tudo aquilo que Mateus escreveu? Que Jesus não escreveu nenhuma letra, né? Tudo que foi escrito sobre Jesus foram as impressões dos apóstolos, os 4 apóstolos, acho que foram 4 apóstolos, não é isso, Tenório? Que escreveram sobre Jesus, que foi Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Tomás escreveu, gente? João. Não, Tomás foi aquele que... Mateus era o cobrador, né, de impostos. E aí, eu ia perguntar dele, é verdade mesmo? Então, era assim mesmo, foi a interpretação deles e tudo mais, que a gente sabe que tem o sentimento, né? Mas os livros de grandes nomes do passado e do presente estão aí, editados, publicados, que nada mais são do que a conversa que nós podemos ter com essas pessoas do passado. Essas pessoas estão nos contando a vida delas, estão nos contando as experiências delas. Quando você quer saber, meu Deus, nos a Grécia Antiga, a filosofia, como que essas pessoas tinham essa ideia, essa cabeça e tal, vá lá ler Platão, vai ler Sócrates. Quando você lê Platão, quando você lê Sócrates com a filosofia de vida dele, só sei que nada sei, foi Sócrates, não foi, Tenório? Foi. Você entende que você não é obrigado a saber tudo, mas você é obrigado a saber muito. Porque a gente começa a perder aquela arrogância do meu Deus, eu não tenho que saber isso. Não, não tenho que saber. Porque a Luciana tem muito para me ensinar com os livros que ela leu e que eu não li. Júlio tem muito que me ensinar com os livros que ele leu e que eu não li, porque eu não vou conseguir ler todos os livros que o Júlio leu e nem muito menos ele vai conseguir ler todos os livros que eu li. Então, se ele parasse a vida dele agora, até porque eu tenho 20 anos de vantagem, né? Na Terra. Tenho 45 e tenho 25. Então, assim, e Tenório tem um pouquinho mais de vantagem do que eu tenho a impressão, né, Tenório? Uns 46 mais ou menos, né, Tenório? Deve ter por aí. Então, assim, você precisa entender que para você saber como vencer, tem muito manual por aí te dando as informações que você precisa. E aí eu trago aqui mais um dado que Luciana diligentemente levantou, que a Noruega hoje é o país que mais possui o hábito de leitura. E atenção, Tenório, porque eu vou te perguntar como é que anda hoje o nosso país com relação ao incentivo à edição de livros, né? Você que é editor e tudo mais. A Noruega não só é o país que possui o maior hábito de leitura, como desenvolve vários incentivos a bibliotecas, a escolas, para que criem, construam nos noruegueses esse hábito de leitura.
Existe um relatório publicado pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, foi publicado em 2022, que diz assim: os resultados do estudo, atenção você que está acompanhando aqui esse programa, os resultados do estudo indicam que há uma forte correlação entre o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano de um país e a média de livros lidos por seus habitantes. Países com altos níveis de desenvolvimento humano tendem a ter uma cultura de leitura mais forte e mais acesso a livros. Por que será? Por que esses países têm mais desenvolvimento no que a gente fala do índice de desenvolvimento humano? Escolhe melhor os governantes? Os governantes são melhores preparados? Por quê? Como é que vocês enxergam? Aqui vou dar a Tenório a palavra primeiro, depois a Júlio, que é também um jornalista político, para que ele tente responder esse questionamento. Qual a influência, qual é o impacto, literalmente, que traz a leitura na escolha, na definição, nos governantes, em tudo isso, todas essas políticas públicas de desenvolvimento dos países, Tenório? Eu te botei numa armadilha, não? Assim, eu tenho refletido muito sobre essas coisas, sabe? Sobre o país, sobre essa situação que a gente vive no Brasil, né? Que não é de hoje, infelizmente, né? Tem 500 anos já essa situação? Eu acho que tem piorado muito. Eu acho que nos anos 40, nos anos 50, apesar de termos o problema da exclusão em termos de educação, mas a qualidade da formação das pessoas era melhor, né? Em termos de leitura, pelo menos quem era leitor tinha uma formação mais consistente. Havia, claro, o problema de que grande parte da população era de analfabetos, que as pessoas não tinham acesso à escola, mas pelo menos a formação, a educação que se oferecia para aqueles que tinham acesso era educação de boa qualidade. E nos últimos 30, 40 anos, essa situação só piorou, né? Ampliou-se ali, se democratizou o acesso, mas, em compensação, a qualidade caiu muito, né? Olha, Márcia, assim, esse é um assunto que me incomoda muito, que me entristece muito, porque essa falta que nós falamos aqui de uma sociedade de leitores e leitores críticos, de leitores com compreensão, leitores que refletem. Que sabem o que estão lendo e que sabem contar a história sabem do que pensar, leram. né? Eu acho que a grande questão é essa, né? Esse leitor qualificado, né? Esse leitor bem formado, é o que faz muita falta no nosso país, porque se nós tivéssemos uma parcela significativa da sociedade formada por esses leitores, eu tenho certeza que a realidade política do país seria diferente, porque a situação da leitura ela impacta diretamente na qualidade do processo político do país, né? Por quê? Porque nós temos uma sociedade que não é uma sociedade de leitores, e de bons leitores, principalmente, não é? Essa ausência de uma sociedade com esse perfil contribui para que nós tenhamos também um processo político bastante precário e com representantes políticos também bastante desqualificados, né? Basta você assistir a uma sessão, né, do parlamento, você vai à Câmara assistir os debates, você vai à Assembleia, você vê o Congresso Nacional, você vê ali uma situação assim que você se constrange, às vezes, né, de ouvir, não é, e de ver ali o pronunciamento de alguns agentes políticos. E não só políticos, ministros de Estado, magistrados, ministros do Supremo. Quer dizer, você percebe que são pessoas francamente despreparadas do ponto de vista humanístico, do ponto de vista de um conhecimento mais reflexivo, mais consistente da humanidade, da própria condição, da falta de sabedoria, não é? São pessoas cínicas, são pessoas debochadas sem muitas conteúdo vezes, intelectual para uma discussão inteligente, saem na ofensa porque não sabem o que dizer. Então, eu vejo assim que realmente nós precisamos, sabe, eu não tenho certeza, mas eu penso que a gente talvez precise de um grande projeto de nação, um projeto de nação, a gente ser capaz de formular um projeto de país, o que nós queremos para esse país, e termos políticas claras, objetivas com metas, né? E principalmente o comprometimento das pessoas, porque às vezes você cria
projetos, e aí está ali sob um governo, quando passa para outro governo, há descontinuidade, as coisas não continuam e tudo se perde. Não é? De qualquer modo, isso que você fala a respeito da relação da qualidade da leitura com o nível social e político dos países, isso é evidente. Não é? Os países, as sociedades conseguem avançar na cultura, na educação, no conhecimento, na leitura, eles conseguem avançar muito também nas conquistas sociais, nas conquistas políticas. Antes de passar para o Júlio, beba uma água, porque eu vou botar você numa encrenca. Não vou botar não. Ele é jornalista político, ele vai ter que se manifestar com relação a isso, porque senão ele não era leitor. Se você não quer que ninguém peça sua opinião, não declare que você é leitor. Você é leitor? Sim, senhora. Você é, porque você deu 12 livros em 6 meses, 11 livros em 6 meses, precisava ler só um em 3 meses, já leu isso tudo. Você também. Antes da gente passar ali para ele me dizer esse impacto que a leitura tem na escolha de governantes e principalmente também nos rumos que uma nação toma, de acordo com o Instituto ProLivro, que é um instituto custeado, financiado também pelo Itaú Cultural, pelo Banco Itaú e pelo programa do Itaú com relação ao incentivo à cultura, a gente traz aqui que as pessoas declaram que quais são as maiores dificuldades que essas pessoas enfrentam para começar a ler ou para ler um livro. Nós temos esse estudo que é de 2007 a 2019, tem uma defasagem aí de 5 anos, mas um estudo amplo desse não dá para você fazer todos os anos. Então, a gente aceita isso aí como não mudou muita coisa hoje em 2024. Tá? Primeiro ponto, não tem paciência para ler. Aí a pessoa tem que começar a fazer mindfulness para poder viver o momento presente, como diz o Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que diz assim, esteja presente e participe da sua vida nesse momento que a vida acontece. Quando ela diz, não tenho paciência para ler, se tu não tem paciência para ler, tu vai ter paciência para quê? Lê muito devagar porque não tenho hábito. Será que eu posso fazer isso interpretando a pesquisa, gente? Eu vou fazer qualquer coisa, tu me critica, Luciano. Tenório, pode ficar à vontade. Lê muito devagar. Por que lê muito devagar? Porque não tem o hábito, então não consegue ir administrando as ideias na cabeça. Você lê uma frase, não entendeu. Leu o parágrafo, não entendeu. É verdade, não é, Tenório? Não é assim? Aí você tem que repetir várias vezes e vai te desmotivando. Tem problemas de visão ou outras limitações físicas que dificultam a leitura. Não tem concentração. Aí aqui eu chamo a atenção para o Stephen Hawking, que teve esclerose lateral amiotrófica, um físico, pesquisador que mudou completamente a história da física e que vivia numa cadeira de rodas. Não tem concentração suficiente para ler. Não compreende a maior parte do que lê. Não tem nenhuma dificuldade, não sabe ler e não respondeu. Olha só o número que nos chama a atenção. Não tem paciência para ler. Isso aqui é... Eu acho, inclusive, que esse não compreende a maior parte do que lê está associado a não tem paciência e eu leio muito devagar. Porque quando tu não consegue interpretar direito um texto, tu se desafia e eu acho que a maioria das pessoas não gostam de ser desafiadas. Então, devem cancelar. Não vou ler, não. Não estou entendendo mesmo, não vou ler. Eu não vou entender isso aqui, não. Não vou entender, não vou ler. Aceita isso. Eu não aceito isso, gente. Eu não aceito isso. É muito difícil você estar numa estatística como essa. Atenção, você que está assistindo a gente aqui, tudo isso aqui vai estar no nosso link. Tudo que a gente está falando aqui, os estudos, tudo vai estar no link aí. Você se enquadrar em um desses pontos e não se sentir incomodado. Incomode-se. Porque quando a gente aceita, aí a gente aceita o político, aceita a opinião, aceita a regra, aceita tudo que não nos faz bem e não se insurge contra, não cria uma revolução, não cria uma modificação na sociedade. Se incomode e haja. A leitura é um fator preponderante para definir quem são os políticos e quem são os eleitores, Júlio? Eu acho que sim. Eu fiquei até pensando, né, na tua pergunta, né, que tu fez para a Luciana lá, né? Qual livro você está lendo? Se essa pergunta fosse feita em debates políticos, né, que resposta que a gente ia ter? Foi feita uma presidente da República. Foi? Foi. Inclusive, busquem, por favor, a pergunta que foi feita para Dilma Rousseff. Vou dizer porque foi público. Qual livro a senhora está lendo agora, presidenta? Que ela exigiu que nós mudássemos e a chamássemos de presidenta, né? O livro é... Aquele lá da minha cabeceira é... Como é o nome do livro? Ela não disse. Ela não conseguiu dizer. Ela não estava lendo o livro. Ela não passou no seu teste, né? Não a contrataria. Muitos não seria contratada pela rede. Inclusive, não a contratei.
Em nenhum momento, porque política é contratada, a gente vota neles e está contratando, não a contratei. Continua, Júlio. Mas, além disso, a gente percebe assim, né, que se a gente for olhar, por exemplo, o orçamento público, né? Por lei, a educação é onde tem o maior investimento. E a gente vê que o cenário não muda muito. Além de ser gasto, mas é gasto mal. As pessoas continuam tendo uma educação precária, como o senhor Tenório veio falando, né? As pessoas podem ter mais acesso à educação, mas a educação está precarizada. E, por exemplo, no Amazonas ainda tem muitas pessoas que são analfabetas. Por exemplo, no interior, a gente vê, eu fiz um levantamento recente sobre isso, que tem 11 municípios aqui que mais de 20% da população ainda é analfabeta. Então, como é que essa pessoa que não consegue ler, não consegue escrever, vai escolher? Porque ela vota. Ela pode até não analfabeto ali, na hora da pesquisa, mas tenho certeza que ela tem um título. Ela vai pela foto. Ela vai pela foto, ela pega uma cola ali, e na urna é bem simples, né? De votar também. Então, a gente vê que a escolha do político começa muito nisso. Hoje, a nossa educação parece até que é um plano ali para realmente desqualificar as pessoas. E a gente vê que reflete na política. A gente vê coisas mais rasas, diálogos assim mais fracos. Por exemplo, às vezes a gente estuda um pouco assim na época, né, do Bernardo Cabral, do Arthur Vigílio, que eram grandes senadores, né? Muitos. O Senado é uma casa assim que a gente considera ainda muito O Arthur poética, Vigílio, né? que infelizmente perdeu o filho agora, ele era diplomata. Então, de início, assim, ele já falava 4 idiomas. Para ser diplomata, você tem que falar inglês, francês, espanhol. Inglês, francês, espanhol. Tem mais um outro idioma lá que não me recordo agora, mas no mínimo inglês, francês e espanhol, que é o idioma base das Nações Unidas. Então, de início, ele já tem que saber geopolítica, a geografia do Brasil, do país dele, a história, tudo. Então, o cara, para virar um político, foi quem dera. Antigamente político tinha profissão, né? Hoje a profissão é político. Sim. A gente vai ver as pessoas aí, só tem isso de profissão. Às vezes entende só o ensino médio, às vezes nem o ensino médio. Não sei nem se, por exemplo, se o presidente já se formou, né? Ele teve um diploma, foi diplomado quando ele virou presidente. Pois é. Então a gente vê esse exemplo e eu vejo que isso reflete muito, assim, as dificuldades que a gente vê nas pessoas de entendimento, de tudo, afeta, porque se a gente não interpreta textos, como é que a gente vai interpretar as propostas, as ideias dos candidatos, tudo isso? E a gente vai precarizando cada vez mais. Luciana, como você vota? 18 anos, né, que a gente pode começar a votar? 18, 16. E tu tem título, 16 não é obrigatório, aos 18 é obrigatório. E depois de 70, eu acho que você também não é mais obrigado, né? Depois que você completa a idade. Meu pai tem 87, eu passo para pegar ele para votar a cada 2 anos. Você vota desde os 16? Voto mesmo. Voto mesmo, Voto adoro. Com 16 eu estava lá na porta do TRE. Assim, me dá meu título. Menina, mas o que eu tô fazendo? Eu quero meu título. Não, a primeira vez que eu votei, inclusive, foi muito engraçado, porque eu tava ansiosa pra votar de manhã cedo. Eu falei, mãe, vamos agora. Ela, não, tem um monte de gente. Eu falei, eu quero ir agora votar, eu preciso votar. É meu primeiro ano, eu sou debutante. Mas é muito importante essa questão. Eu acho que hoje em dia os grandes políticos não querem dar às pessoas esse acesso à informação, porque quanto mais tu sabe, mais tu se revolta, né? Mais tu critica, mais tu tu se exige. revolta, mais tu quer mudar aquilo. Então eu acho que chega até a ser uma estratégia precarizar a educação. Porque quando a gente estuda, quando a gente sabe o que está acontecendo, a gente tenta não repetir aquilo que já aconteceu. Mas eles querem que a gente repita, eles querem continuar no poder. Então eu acho que é inadmissível hoje em dia não investir na educação dessa forma, mas é uma estratégia deles. E sinceramente, aqui, eu estava conversando aqui com o Tenório e com vocês sobre o self-learning. Self-learning é um termo cunhado no século XXI, nessa era digital, em que as pessoas aprendem sozinhas. Óbvio que a gente precisa aprender sozinho aquilo que não traz nenhum malefício à saúde do outro, né? A medicina continua sendo exigido que você faça uma graduação com especialização e tudo mais, tá? Nada de ler PDF para fazer procedimento estético que vai matar os outros. Mas o self-learning é aquele que quer aprender um idioma e que não tem professor. E aí, eu vou fazer o quê? Vai para a internet, vai tentar falar com alguém lá nos aplicativos e tudo mais. E nesse mundo de self-learning, ninguém mais pode dizer, eu não sei isso, eu não sabia disso. Eu acho que a internet ela trouxe a escusa. Ela trouxe para esse momento da vida a escusa. Ou seja, não tem mais escusa. Você não tem mais por que dizer que não sabia disso, não sabia daquilo, porque, no mínimo, você busca, vai dar um Google e você vai conseguir obter a resposta. Como que uma pessoa faz para começar? Você, professor, Tenório,
como é que você diz para os seus alunos, pelo amor de Deus, leiam, porque senão vai fazer igual o Didi Mocó, né? Abre a boca assim, vão me matar. Como que faz para convencer? Se tu tivesse que dar um manual agora para um aluno, para um estudante, para que ele começasse essa vida, para que ele se tornasse um leitor? Márcia, Que você leu, mano? Que assim, encrenca que eu são te meti, né? várias, são muitas assim questões, né, com relação a isso. Formar um leitor é uma tarefa que deve começar em casa, né, Márcia, com os pais, né? As pesquisas, você deve ter observado que os pais também têm um papel muito importante nesse aspecto, né? Principalmente aqueles pais que assumem essa primeira responsabilidade de mediação da leitura, né? Que leem para os filhos, que tem esses pais que se preocupam com a formação dos filhos e que leem todos os dias ali antes do filho dormir ou quando está em casa. Tem a preocupação de levar o filho para a livraria uma vez por mês, para que ele possa ter contato com os livros, e também escolher e já comprar o seu próprio livro, né? São pequenas práticas que têm uma capacidade de transformação muito grande na vida das crianças, né? Então, acho que a formação começa na família, com os pais, assumindo essa responsabilidade, e isso dá trabalho, porque você tem que ficar ali 1 hora, 2 horas com o filho, contar. Às vezes o filho quer que você conte várias vezes a mesma história. Então, E você tem já que trabalhou o dia todo, está cansado. Exatamente. Então, tem que ter essa paciência, tem que ter essa doação, né, para o filho. Isso vai, evidentemente, que a médio e longo prazo, isso vai ter um resultado extremamente positivo na vida dessa criança, né? Eu digo que a maior missão de quem resolveu botar um filho no mundo, a sua maior missão é fazer com que aquele indivíduo, aquele cidadão, seja um cidadão que construa um mundo melhor e não que destrua o mundo. E para você ver, e nessa tarefa de formar o cidadão, um item muito importante dessa formação é a leitura, essa formação da subjetividade da criança, né? A leitura, a arte, a música, você colocar música para a criança, cantar com a criança, né? Assistir bons filmes com as crianças também, quer dizer, tudo isso vai colaborando para ir forjando essa subjetividade. E aí a criança vai para a escola, começa uma outra etapa, porque já vai pressupor a mediação do professor. Infelizmente, nem todos os professores estão preparados para fazer esse trabalho da mediação. Por quê? Porque sabe-se que nem todos os professores são leitores. Então, nós precisaríamos também, isso vem, de alguma maneira, vamos dizer, tem relação com a tua pergunta, porque o que nós precisaríamos ter? A gente falou do projeto de uma nação, uma coisa simples, mas eu acho que um dos itens fundamentais desse projeto de nação que a gente vai construir um dia deve estar lá um capítulo dedicado só à leitura, entendeu? E aí eu acho que a gente tem que ter um grande plano nacional de leitura, efetivo, com programas de incentivo à leitura na sala de aula, com a formação dos professores, com o ensino de metodologias de leitura para os professores, porque, às vezes, os professores eles querem até ensinar a leitura, mas ele não tem método, não tem metodologia. Então, nós precisávamos ter, em nível educacional, um plano de formação de leitores, né? Porque, imagina, hoje você tem um drama no país. Antigamente, quando você prestava o vestibular, você tinha uma prova que era de redação. Tinha a prova dissertativa e a prova de redação. Com o tempo, eles acabaram com a dissertativa, porque os alunos não sabiam escrever e se davam muito mal. E a redação tinha aquele problema, que a maioria zerava, porque não escrevia nada. Muito bem. Terminaram tirando a redação. Hoje a redação se consta, não tem mais aquela relevância que já teve no passado. E por quê? Porque era uma vergonha todos os anos o resultado da redação e, principalmente, ler as redações. O Jô Soares é que se divertia no programa dele lendo as redações dos candidatos que prestavam vestibular nas mais diversas universidades brasileiras com os ridículos que eram escritos. Muito bem. Por que isso acontecia, Márcia? Por que isso acontecia, Luciana? Por que, Júlio, isso acontecia?
Problema de formação. Leitura. Quando você lê, a primeira coisa que acontece com você, quando você lê, é que você acumula conhecimento. Então, se você tem conhecimento, você tem argumento. O que é escrever? É ter argumentos. Ter argumentos. Como é que você adquire argumentos? Adquirindo conhecimento. Então, se você lê muito, você vai desenvolver um tema, você conhece aquele tema, você desenvolve com muita facilidade. Como é que você vai desenvolver uma redação sobre um determinado tema se você nunca leu nada? Não é? Se você não tem informação. Esse é o primeiro aspecto, que a leitura te dá argumento, ela te dá repertório. A segunda coisa, quando você lê, você internaliza a língua. Você internaliza a língua, a estrutura da língua. O teu pensamento ele é moldado pela leitura, pela estrutura da língua. Então, quando você lê muito, você aprende a escrever. Automaticamente. Você aprende palavras novas. Você aprende a pensar. Entendeu? Então, nesse aspecto é que você percebe quão importante é esse processo da formação. E, principalmente, que esse é um processo, as pessoas acham que você tem que começar a escrever quando você está no ensino fundamental 2. Você tem que começar lá na alfabetização. Se todos os dias as crianças, desde o primeiro ano, elas escrevessem, fossem estimuladas a escrever, a se expressar, ler em voz alta, como se fazia no passado, fazer diário, fazer redações, fazer debates, desde o primeiro ano. Quando essa criança chegasse ao final do ensino fundamental, ela já teria leitura, ela saberia escrever. Quando ela terminasse o ensino médio, que fosse prestar os exames, ela não teria problema nenhum com redação. Na universidade, ela não teria problema nenhum com redação. Na hora de concluir o seu curso ali, de escrever as suas monografias, não haveria nenhum problema. Então, então o que se constata? Que há, infelizmente, uma total ausência de valorização da leitura, de prática, tem que ser prática leitura na sala de aula, prática da escrita na sala de aula e, principalmente, uma metodologia do trabalho com a leitura na sala de aula. E eu acho que o mais importante de tudo isso é uma escola apaixonada pela leitura, uma escola com professores apaixonados, porque a leitura, no caso dos professores, e eu sempre falava isso quando eu ia participar assim, de alguns encontros, a leitura ela não é boa só porque ela te dá as informações. A leitura ela é boa porque ela te ajuda a viver. Entendeu? Ela é um bálsamo. Muitas respostas que você procura, muitas respostas que você procura para questões que te inquietam, você às vezes encontra lendo um bom livro, lendo um bom texto, uma biografia, entendeu? Então é essa situação. Queria falar, Lu. Sim, inclusive na redação do Enem, um dos critérios de correção é repertório sociocultural. Tem que trazer um livro, tem que trazer um filme, tem que trazer alguma coisa que tu vá conseguir desenvolver na tua redação como base mesmo. E é muito interessante, porque nunca perdi o gosto da leitura, porque eu sempre tive ótimos professores na minha vida de português. E aí, inclusive, 2 deles tinham uns métodos muito incríveis que eu nunca vou esquecer. A primeira, ela sempre fazia a gente ler um texto na sala. Tinha um texto gigantesco e ia passando de aluno por aluno esse texto e todos iam ler um parágrafo. Ninguém escapava. Então, antes, todo mundo ficava nervoso porque ninguém sabia qual era o parágrafo que a pessoa ia ler na hora. E aí todo mundo lia o texto todo. E assim ela ia criando o gosto da leitura nas pessoas. Nem que fosse na marra. Nem que fosse na marra, nem que fosse pelo medo. E aí outro professor meu, que eu nunca vou esquecer desse ano, foi um ano incrível pra mim, que ele incentivava a gente a ler essas leituras clássicas, que hoje em dia as pessoas não têm, os adolescentes não têm esse costume de ler livros clássicos que são indicados pelo colégio, principalmente para redação, que tem a leitura obrigatória, né, no Enem. E aí, no Enem não, no CIS, no PSC. E aí ele fazia a gente ler um capítulo, cada grupo ficava com um capítulo, e aí a gente tinha que interpretar lá na frente, contando a história. E aí a gente virava ator. E era uma coisa muito incrível, era muito divertido. Tirava era muito. Corrigia o analfabetismo funcional. Exatamente. Corrigia, porque vocês acham que chega na faculdade a pessoa sabendo, interpretando o que está lendo? Não. Tem muita gente na faculdade. Outro adendo que eu queria dar também era sobre a questão do exemplo. Na psicologia, principalmente na psicologia infantil,
tudo é exemplo. A criança vai fazer o que ela vê nos pais. Então, desde sempre, antes da criança começar a falar, é sempre bom incentivar, em vez de dar telas à criança, é sempre bom incentivar a leitura. É ler coisas para a criança, porque a criança vai criando no inconsciente dela um cognitivo e tal, e vai criando esse gosto. Então, assim, quando você lê com seu filho, quando você incentiva seu filho a ler, nem que seja, tipo, uma página por dia ou um capítulo por noite, eu vou te dar um chocolate se tu ler esse livro inteiro e me explicar sobre o livro, são incentivos que vão dar certo, porque a leitura é gosto. Quando tu cria o gosto, tu não para de ler. Não existe Tem jeito. um filme, eu nunca... a minha vida é livro e filme e série. Minha vida é essa, né? As meninas ficam fazendo estudo aqui para saber que horas que eu leio, que horas que eu vejo filme, porque eu trabalho o dia todo aqui. É porque, assim, toda vez que a gente vai conversar e falar com a Márcia, sobre aquele filme, eu já assisti. É sobre aquele livro, eu já assisti. Ela já assistiu e leu tudo. Eu não sei como ela faz também. isso. Também não é assim, gente. Mas, eu sou apaixonada por leitura. Eu fingia que eu sabia ler quando eu era analfabeta. Quando eu tinha lá os 4 anos, eu pegava o gibi, aí eu lembro bem que uma amiga da minha mãe falou, a Márcia já lê? Não, ela tá fingindo. Não acredita nisso, gente. Eu pegava gibi e fingia que eu sabia ler. Exemplo, né? Então, assim, meus pais, minha mãe não lia tanto, meu pai lia. Meu pai, ele sabe... Se o senhor chegar hoje lá, viu, seu Tenório, junto com o seu Arthur, e falar, repita para mim aí, Navio Negreiro de Castro Alves. Porra, desculpa, gente. Não tem corte. Dane-se, eu não posso fazer nada. Navio Negreiro de Castro Alves, o poeta dos escravos. O cara tinha 25 anos quando ele morreu de tuberculose? É isso. É pouco antes. Né? E até os 25 anos, a idade do nosso querido aqui, ele já tinha escrevido coisas sensacionais, criticado toda uma sociedade escravagista, sabe? E o cara olhava para o céu e falava, Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Em que nuvem tu te escondes que não vê o sofrimento do filho teu? É um trecho de Navio Negreiro, que aqui eu recito porque eu ouço meu pai o tempo todo falando isso. Então, assim, como pode os jovens de hoje não saberem ler quando a gente pega Castro Alves, que aos 25 anos já tinha escrito centenas de poemas, centenas de livros, todos eles impactantes, que traziam a dor e o sofrimento daquele homem que era negro, o poeta dos escravos, era chamado de poeta dos escravos. Então não tem como eu passar indiferente ao que o livro representa para a minha vida e como ele me transformou e me fez ser uma pessoa muito melhor e me faz todos os dias. Se eu não tiver um livro na minha mesa, na minha cabeceira, no meu iPad, em leitura, eu não sou gente, eu não me sinto gente, eu sou um bicho, gente. Eu me sinto um bicho. Eu estou perdendo a minha consciência. Nós somos matéria. Qual a diferença do que anima o nosso corpo e do que anima o corpo de um cachorro é a consciência que a gente tem de que estamos vivos. E essa consciência ela pode ser cada vez mais aflorada, trabalhada, afinada a partir das leituras. No livro Mãos Talentosas, por favor, anote aí, no filme Mãos Talentosas, conta a história verídica de um homem, de um médico cardiologista, representado no filme pelo Cuba Gooding Jr., que virou um dos cardiologistas que trouxe uma transformação lá na medicina, não me lembro exatamente o que foi que ele trouxe, mas ele trouxe uma nova metodologia, ciência lá para poder fazer as cirurgias cardíacas, e ele era filho, ele tinha irmãos, né, e ele era filho de uma mulher que fazia faxina. E eles viviam na frente da televisão, e a mãe um dia foi fazer faxina numa casa que não tinha televisão. O tampo da mesa, da mesinha lateral ali da sala, o pé da mesa era livros empilhados, eles botaram um pedaço de madeira. Então, para onde a mulher olhava, ela via livro. Quando ela chegou, que ela viu aquilo, que ela chegou em casa, ela pegou a sandália, bateu os 2 filhos, desligou a televisão. A partir de hoje, vocês vão para a biblioteca, vão ler, que a sua avó fazia, vai ler um livro e trazer para mim o resumo. No primeiro dia, eles entraram maravilhados, os meninos nunca tinham lido um livro na vida, entraram lá, pegaram o livro da biblioteca, chegou com ela para o resumo. Ela disse, não, leia para mim. E eles começaram a ler os resumos. E no meio do filme, eu vou dar um spoiler. Eu sou famosa por dar spoiler. Não tenho caráter. Eu não tenho caráter, eu sou uma pessoa mau caráter, Tenório. Eu dou spoiler. No meio do filme, a gente descobre que a mulher era analfabeta. Era por isso que ela pedia
que os filhos lessem para ela o resumo. Olha que sensacional. Ela criou o melhor cardiologista da época, porque ela obrigou os filhos a ler sem saber ler, sem dar o exemplo. Como é que ela ia dar o exemplo, Tenório, se ela não lia? Né? Aquela estatística que estava aqui agora há pouco, Lucas, por favor, rapidamente. Eu não sei se a gente chegou a falar dela. A última arte que vocês colocaram aqui. A leitura na era da tecnologia. Achei para mim a leitura na era da tecnologia para dizer se dificulta ou se atrapalha. Desculpa, viu, produção? 60 minutos já de entrevista. A gente não queria tanto tempo, mas, na realidade, eu queria sim. Você acha que a leitura ela é atrapalhada nesse momento de tecnologia? A gente está vendo aí livrarias fechando as portas, o livro físico sendo substituído pelo livro digital. Nós ainda temos uma memória emocional, porque eu faço questão de ler livro físico, faço questão de ter o livro físico na minha mão, o cheiro. Tu não conta, não, porque tu gasta até teu dinheiro fazendo compra de livros de colecionador, porque tu gosta de ter o livro, né? Eu adoro. Conta. Comprar o livro, abrir aquele cheirinho de livro novo. É melhor do que cheiro de carro novo. É melhor do que cheiro de carro novo. Rapidamente, era aqui que eu queria falar. Quem mais influenciou o gosto de leitura por perfil? Leitor X, não leitor. Leitor é o azulzinho e o não leitor é o vermelhinho. Tenório, quem te influenciou o hábito e o gosto de leitura? Professor, né? Meu professor. Algum professor ou professora. A Lu, já até sei que foi os 2 professores incríveis que tu tiveste, né? Incrível, foram 2 professores. Apesar de eu ler muito antes, eles me incentivaram a ver a leitura de outra forma. Júlio? Meus pais. Meus 2 pais eram leitores, são leitores ávidos também. Sempre tive o costume de, em casa, ver um ou outro lendo, né? E aí, foi por causa disso, esse exemplo. Sensacional. Aí, com o tempo, né, comecei a me interessar também. Inclusive, tem até uma história interessante que o meu pai, né, que é avô dela também, faleceu, né, em 2021. E ele, a cara dele, é uma coisa assustadora. Chamava ele de Gadelha e todo mundo me chama de Gadelinha, né? E assim, ele deixou uma pequena herança para mim, que é uns 200, 300 livros que estão lá em casa. Que é isso? E o senhor estava falando disso, né, que ajuda a gente a forjar, assim, né? E realmente, tudo que eu tenho de problema na minha vida, eu dou uma olhada ali na biblioteca, tem alguma coisa que me ajuda, que me auxilia, que me dá uma orientação. Eu venho aprendendo com isso e aumentando ali um pouco da herança, né? Comprando mais livros ali. Inclusive, a questão do banco, quem você escolheria para conversar? Apesar de querer escolher muito meu avô deixou muitas coisas vivas dele aqui. Grande parte dos livros dele estão lá em casa também. E toda vez que eu vou ler um livro dele, tem uma dedicatória para alguém. Dedicatória para alguém, falando de alguém. Tem um que eu nunca esqueço, que eu abri e tava lá, tava assim, meu avô era poeta, né? Ele dizia bem assim, nem triste, nem alegre, apenas poeta. E eu quero dizer que eu fiz direito. Eu sou jornalista, não por academia, sou uma jornalista empírica, mas sou advogada, formei em Direito, fiz a OAB, fiz 13 anos de assistência jurídica, na assessoria jurídica na Suzano, tive escritório e tudo mais, e o que me motivou a ser advogada foi, uma vez, eu fui fazer um trabalho de segundo grau, eu e minha amiga Aline Farias, que é tia deste ser humaninho. Inclusive, quando ela pediu emprego para ela, eu falei, eu não quero briga na família, se ela não der certo, eu vou demitir. E graças a Deus que ela apareceu, fui fazer um trabalho do segundo grau no escritório do seu Gadelha. E quando eu entrei, que eu olhei aquilo tudo, eu falei, meu Deus, quantos livros! Ele era sócio do professor Félix Valois, que foi meu professor também na faculdade, e de Direito Penal. E eu olhei, meu Deus, Aline, quantos livros? Será que ele leu tudo isso? Eu nem conhecia o hábito, porque tem muito escritório jurídico que tem muito livro, mas o advogado não leu tudo. E aí eu virei e falei assim, meu Deus, quantos livros! E aí ela disse, eu falei, eu vou ser advogada também, Aline. Mas tu tem certeza, a gente nem gosta de estudar. A Aline falou isso. A gente nem gosta de estudar. Denunciei, não quero nem saber. A gente nem gosta de estudar. Tá esfregando tua mão ali, olha, Júlia. A qualidade já tá de olho. E aí eu falei, eu não quero nem saber, eu vou dar meu jeito. Fiz direito e foi fundamental. Li todos os livros, O Mundo de Sofia. Adorava a aula de filosofia com a Cime Laredo. Foi fenomenal a minha faculdade de Direito. Hoje eu estou com a minha OAB suspensa, porque amo mesmo jornalismo, suspendi a OAB, mas
Se não fosse a OAB, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse minha faculdade de Direito, minhas leituras, eu não seria quem eu sou hoje. Mas, Márcia, quem tu pensa que tu és? Não interessa, eu não preciso dizer para ninguém. Basta eu saber quem eu penso que sou. E o que eu penso que sou é muito. Para toda a minha história, de onde eu vim, o que aconteceu e tudo, eu já sei que eu fiz muito. Não fiz o suficiente ainda, mas fiz muito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos aos nomes dos caras que são mais ricos do mundo, referência em grandes realizações. Aqui eu falo do Bill Gates, do Elon Musk, Oprah Winfrey, Mark Zuckerberg. É esse Mark Zuckerberg, você sabe quem é? Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo. O que eles têm em comum? Adivinha só? O que esses homens e mulheres têm em comum? A leitura. Eles são leitores vorazes. O Bill Gates já afirmou que lê mais de 50 livros por ano, praticamente um por semana, viciado em livros ao extremo. O pai do Bill Gates teve que proibir uma vez o Bill Gates de levar o livro para a mesa. Hoje em dia proíbe o celular. Tira o celular. Hoje não. O Bill Gates era proibido de levar o celular. Mark Zuckerberg, o jovem Mark Zuckerberg, também é viciado em ler e lê um livro a cada 2 semanas. Oprah Winfrey, que é uma das mulheres mais influentes. Ela não só é rica, mas eu preciso dizer aqui que a Oprah Winfrey é uma das mulheres mais influentes. Eu acho que ela foi uma das primeiras influenciadoras não digitais, televisivas, do mundo. A Oprah Winfrey, na época da vaca louca, sabe que teve uma doença que atingiu o gado do mundo inteiro, né? A doença da vaca louca, que fez com que muitas vacas precisassem ser abatidas, muitos bois precisassem ser abatidos. E a Oprah Winfrey foi para o programa dela e disse, a partir de hoje eu não como mais carne, porque eu tenho medo da vaca louca. Ela foi processada pelos pecuaristas para ela retirar o que ela tinha falado, porque o consumo de carne caiu em 25%. Isso, numa indústria dessa milionária, representa um prejuízo enorme. Tamanha a influência de Oprah Winfrey. E ela diz assim, ó, ela não só lê sempre, como ela tem um clube do livro online que ela indica obras pelo Instagram. Inclusive, a última sugestão dela foi Deacon King Kong, de James McBride. Não sei quem é. Não sei quem é. Vou pesquisar, porque sabe que eu nunca faço a mesma pergunta para mim 2 vezes. E o CEO do SpaceX, Elon Musk, já diz, como você aprendeu a construir foguetes? É sensacional. Perguntaram para Elon Musk, como você aprendeu a construir foguetes? Eu li livros. Self-learning. Prêmio Nobel, vamos lá. Prêmio Nobel de Literatura, rapidamente aqui. Prêmio Nobel de Literatura, França, Alemanha, Noruega, Espanha, Polônia, Reino Unido, Suécia, Alemanha de novo. A Alemanha não é à toa que um dos grandes estudiosos aqui do poeta Hölderlin, é isso? Ele é alemão, né? Então a Alemanha tem muitos prêmios Nobel. Suécia, Dinamarca, Suíça, Dinamarca, Noruega. Olha a Noruega aqui, que é um dos países que mais tem leitores. Alemanha, Noruega de novo, Polônia, Irlanda também é um dos países que mais tem leitores, não é à toa que tem muito prêmio Nobel da Irlanda. Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, Itália, Estados Unidos, França, Estados Unidos, Finlândia, Dinamarca, Alemanha. É muito alemão ganhando prêmio Nobel, viu, Tenório? Reino Unido, Estados Unidos também é um dos países que mais lê. Reino Unido, França, não é à toa que a França é o berço da luz. É por isso que foi chamada por isso que a Revolução Industrial aconteceu lá, a Revolução Francesa aconteceu lá, a Revolução da Cidade das Luzes, né? Porque lá estavam as grandes luzes da humanidade, literatura, artistas, tudo mais. França, Itália, Iugoslávia, Alemanha. Meu Deus, eu quero ler alemão. Eu quero ler em alemão. Como é que eu faço, Tenório? Tem que fazer um bom curso. 10 anos estudando alemão para começar a ler em alemão, acho né? Uns 5, né? Pelo menos. Aí. Eu vou ler traduzido. Traduz para mim. Estados Unidos, Japão. Um japonês aqui, né? Japão não é muito conhecido pela leitura, nem pelo prêmio Nobel, mas pelos feitos tecnológicos. Portugal, foi o mais perto que a gente chegou da língua portuguesa aqui. Portugal, José Saramago. Se ele não ganhasse o prêmio Nobel, eu ia fazer um piquete, eu ia quebrar o lugar do prêmio Nobel. Jardim das Pedras que Falam. O que é isso, hein, Tenório? Isso aqui foi uma surpresa que a Luciana preparou para ti. Põe aqui para mim a foto do Jardim das Pedras que Falam. Esse é uma praça lá na Espanha que é dedicada à poesia, né?
Então, eles criaram um jardim Em lá. Santiago da Compostela? Ao lado da Universidade de Santiago de Compostela e da Catedral. É um poeta espanhol chamado Cláudio Rodrigues Fé, um grande poeta espanhol hoje. Ele é um grande divulgador da poesia de outros países na Espanha. E por conta de um trabalho que eu venho desenvolvendo já há uns 5 anos, que é a publicação de poetas espanhóis no país, e tradução, eu traduzi também o poeta Saturnino Valadares, eles ficaram muito agradecidos por esse trabalho de divulgação da poesia espanhola no Brasil. E como uma forma de reconhecimento também, eles escolheram lá meu nome e esses versos para fazer parte, representando o Brasil, desse jardim lá, dessas pedras que tem esses poemas gravados, e são poetas do mundo inteiro, são poetas italiano, alemão, francês. Tu não é amazonense não, né, Tenório? Sou amazonense. Tu é amazonense? Tu tem um sotaque meio pernambucano, tem um ti aí no meio. É por causa da minha família, que é nordestina. É nordestina, sabia. O canto do poeta inscreve-se na manhã. Pássaros brancos esgrimam com o vento. Me conta aí. Esse poema faz parte do meu livro Prelúdio Coral. Esse é um livro é o meu livro mais recente, é um livro muito reflexivo sobre a poesia, sobre a vida, e nesse poema em especial eu falo sobre a criação, né? O drama da criação, né? O poeta no seu desafio de criar a sua obra, né? Então, eu comparo um pouco o poeta com os pássaros, né? Que esgrimam com o vento, o pássaro que voa contra o vento, que luta contra o vento para construir o seu voo. Então, o poeta também ele trava uma luta com a sua vida, com os seus medos, com as suas inseguranças, com as suas questões, para tentar expressar os sentimentos e as emoções. Então, esse poema traduz a luta do poeta para construir a sua própria poesia, né? Tem a foto do local? Todos ou tem na pedra? Só tem na pedra, né? Mas eu quero ir lá, viu, Robson? Hoje é Dia dos Namorados. A gente está gravando o programa no Dia dos Namorados e eu... Já comprou a passagem? Como tu adivinhou que eu queria? Não. É mentira, ele comprou para Orlando, vai ter que trocar para Espanha, tá? Tenório, não sei como agradecer a tua vinda aqui, a vinda do Júlio, da Lu, que não tinha outra opção, não sei, estar aqui, porque, afinal de contas, né, ela trabalha aqui, e eu falei que ela estaria. Mas, Tenório, obrigada por ter trazido tanto conhecimento para a gente, ter falado tanto dessa paixão que é a leitura na tua vida, o que livro representa na tua vida, a gente já sabe. Quem conhece Tenório Teles sabe disso. Se você não conhece, tem que conhecer. Obrigada. Eu quero aproveitar para dizer uma coisa a vocês. Cada dia está mais raro no nosso mundo nós vivemos momentos como este aqui. Jovens como eles, falando como falaram. Cada dia mais raro você ter momentos para falar da importância do conhecimento, da sabedoria, da beleza, da arte, e tendo pessoas como a Luciana, como o Júlio, né, jovens interessados. Então, eu quero parabenizar aqui a rede de vocês, o canal de vocês, por essa oportunidade, por vocês terem trazido esse momento de reflexão sobre algo tão importante para a vida das pessoas, da sociedade, que é a leitura e o conhecimento. Ninguém vive sem isso, né? Então, eu acho que esses momentos servem para os pais, né, que estão assistindo, refletirem, para os professores, para os cidadãos que se preocupam com o país. Para os líderes, né, de empresas. Para os líderes todos, porque todos somos responsáveis por isso, né? Então, eu queria parabenizar vocês por isso e dizer que fiquei também satisfeito de estar aqui para compartilhar um pouco da minha vivência, da minha relação com os livros e, principalmente, da importância que os livros têm para a vida das pessoas. E para homenagear o teu pai, que é apaixonado pelo Castro Alves, o Castro Alves escreveu também há mais de 100 anos, mais de 150 anos, um poema chamado O Livro e a América. E olha,
E olha como esse poeta era profético, né? E olha como esse poeta ele conseguia, naquela época, já perceber a importância dos livros. Ele diz assim: bendito o que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. Livros, livros, caindo n'alma. É germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Nossa. Isso tem mais de 150 anos. Ele já vislumbrava o livro como algo fundamental, transformador na vida das pessoas e da própria sociedade. Espetacular. Júlio, que livro você está lendo agora? Quincas Borba. Ah, só porque aquela autora lá do TikTok falou do Machado de Assis. Foi influenciado, né? Quincas Borba foi o último livro, li esse ano Quincas Borba. É um livro de Machado de Assis, estupendo. Incrível, essa é a palavra, incrível. Quincas Borba de Machado de Assis. Ouvindo a história do Rubião, né? Eu estou lendo Memórias Póstumas. Estou lendo, eu não leio só um livro. Livro para mim é igual filme, eu consigo ver vários ao mesmo tempo, então eu consigo ler vários ao mesmo tempo. Machado de Assis, eu estou lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu não sei se li um dia na vida, deve ter lido lá, idos de 8ª série faz muito tempo. Não, antes de eu dizer quais que eu estou lendo. Luciana, que livro você está lendo agora, Quincas Borba, Machado de Assis? Qual foi o livro que você leu na sua vida inteira até agora, vida inteira, 25 anos, tanta vida ainda para ver, e que mais lhe marcou? Foi meu primeiro livro, Pequeno Príncipe. Foi um presente da minha mãe. Quando eu tinha uns 10 anos, ela me deu e sempre marcou minha vida porque eu acho que, além das frases célebres, né, que tem várias, essa questão da trajetória, né, do príncipe, que ele vai passando por planeta, chega até a Terra e ele começa a valorizar, né, de onde ele veio, valorizar a rosa. Então, eu acho que tem um significado bonito pra gente. Mas jamais seja responsável por quem você cativa. Jamais. Jamais. Porque senão você vai ser a vida inteira grudado numa pessoa que está querendo ter a tua atenção, não. Cativou, beleza, vamos viver feliz para sempre, mas eu não sou responsável por ter te cativado, não. Vai viver é uma tua releitura vida. que a senhora está fazendo. Né? É igual o negócio da Bela e a Fera. Bela e a Fera, aquilo ali foi síndrome de Estocolmo. Mas a gente vai marcar um outro momento para discutir isso. Né? Não, Tenório? Não foi síndrome de Estocolmo, a sequestrada se apaixonou pelo sequestrador, mas deixa para lá que eu não quero acabar com a graça das crianças. Luciana, que livro você está lendo agora? Um que eu leio, que marcou minha vida e todo ano eu tenho que ler de novo, é Escuridão Total Sem Estrelas, de Stephen King, que eu já falei dele. Ele é maravilhoso, porque são 4 contos, e o Stephen King é conhecido por escrever suspense e terror, né? Uhum. São 4 contos que, apesar de ser desse tipo de conteúdo, eles trazem uma reflexão muito intensa sobre as nossas vontades, sobre os nossos impulsos. Por que tu não trouxe os livros pra gente fazer essa gravação hoje aqui, Luciana? Agora que você disse que ia trazê-los. Não quero saber. Ok, então tá lendo esse livro agora? De novo. Que é um esse livro e lindo. Voltas que a Vida Dá, que são vários contos espíritas que também fazem a gente refletir sobre o nosso papel aqui enquanto a gente está vivo. Eu adoro Zíbia Gasparetto. Eu li quase todos os livros da Zíbia Gasparetto. Inclusive, ela foi muito rechaçada pela espiritualidade, pelo espiritismo, justamente porque ela fazia muitos livros e chegaram a discutir a questão de ganhar dinheiro e tal. Eu acho justo, acho que dinheiro é bom. Nunca endemonize o dinheiro. Chico Xavier fez mais de 400. Mas se ele for doou falar tudo, por né? quantidade, né? Ele doou tudo. A Zíbia ficava com o lucro dos livros, que é um lucro tão pequenininho, né, Tenório? Mas, enfim. Mas o dinheiro é bom, ruim é o homem, que não sabe usar o dinheiro. Pergunta para mim agora. Qual livro você está lendo e qual livro lhe marcou? Livro que estou lendo hoje, Machado de Assis, estou lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, A Doença como Caminho, estou lendo também, é um livro de um cientista, um psicólogo e um médico que escrevem sobre saúde e doença como antagonismo. E também estou lendo um livro sobre os filósofos do estoicismo, passando toda a história, do Zenão, Epíteto, até chegar a Sêneca. Não finalizei ainda nenhum dos 3, mas leio os 3 ao mesmo tempo. Mas o livro que me... Pergunte agora qual foi o livro que me marcou. Qual livro te marcou? A Revolta de Atlas. Um livro que me marcou ferozmente. Conta a história de uma russa americana, porque ela era russa e ela migrou para os Estados Unidos, na época em que a Rússia virou União Soviética. Ayn Rand, acho que é assim que pronuncia o nome dela, né, Tenório? Foi um livro que me foi apresentado pela Janaína Tirapelli, uma mãe que obriga os filhos a lerem 20 minutos todos os dias. As crianças de 6 anos e 12 anos, hoje em dia, já brigam para ver quem compra livro primeiro.
E o nome do livro original é Quem é John Galt, que é um personagem que é mencionado o livro inteiro e depois foi modificado o nome do livro para A Revolta de Atlas. É um livro que fala sobre uma filosofia criada por Ayn Rand, que é o objetivismo. Ela era adepta ao ateísmo, ela não acreditava em Deus e tudo mais, e ela diz assim, a única coisa que importa nesse mundo é o que a gente consegue pegar, ver e sentir. É a base do objetivismo. Mas o que mais me traz... me fez com que simpatizasse com o livro, óbvio, eu sou religiosa, acredito em Deus, sou espírita, inclusive, foi a questão de... não é que você não merece alguma coisa porque as pessoas precisam ser caridosas com você. Você merece porque tem que ser justo. Trabalhou, merece. Não trabalhou, não tem que ter. E eu, sinceramente, como uma pessoa que trabalha desde os 16 anos, sempre trabalhei muito, desde as madrugadas, acordo 5 horas da manhã, durmo cedo, mas eu sempre acordei, sempre trabalhei. Não acho justo que pessoas recebam sem trabalhar, que recebam, enfim. Né? Aí a gente já vai entrar numa questão política muito voraz e que tem que ter uma discussão muito profunda. Então, acho que quanto mais você custeia a ociosidade, menos pessoas capazes você constrói. Acho que quando eu me vejo sem saída e sou obrigada a pensar numa solução, é quando eu me construo, é quando eu cresço, é quando eu desenvolvo novas habilidades. É isso. Obrigada, Tenório, obrigada, Júlio, obrigada, Luciana Gadelha com Y. Gadelinha, você é assustador. Só quem conheceu o seu Gadelha sabe como esse menino é assustador, é a cara dele. Você que acompanhou o Deixa que eu pergunto de hoje, aqui na descrição, você vai encontrar os arrobas de todos. Tenório, a gente encontra o Tenório no Instagram? Não? Telefone, quem quiser falar com a editora Valer, quiser... Nas redes sociais, né? É @Tenório Teles? No Google, né? Editora Valer. Tá. Tem muita coisa. A produção que se encarregue de achar, e coloque aqui na descrição, por favor. Livros mencionados, atenção, produção, livros mencionados, filmes mencionados. O poeta alemão aqui do Tenório Teles, eu quero ler o livro dele, então providencia, inclusive, para trazer o livro na próxima vez. Sacanagem fazer isso, né? Ninguém é obrigado a comprar livro para mim, né? Não? Já basta que eu tenho que guardar dinheiro para comprar para mim, as edições especiais. Compre seu próprio livro, né? Júlio, que é jornalista, trabalha... Diga para a pessoa onde você trabalha. Trabalho na Rádio Rios. Rádio Rios, qual é a sintonia? 95.7. 95.7, qual é o horário? Eu, na verdade, eu faço comentários, né? Eu entro durante o dia lá. Fazendo comentários durante todo o dia, de 9 às 5 da tarde. A gente também está no portal riosnoticias.com.br. Coloquem, por favor, aqui embaixo todas as inscrições profissionais do Júlio para encontrar o Júlio, que a rede MLC ela agrega, ela não subtrai, ela soma. Luciana Gadelha, você encontra na rede MLC. Obrigada, Luciana. @Luciana Gadelha. Com não, Y. é Lúcia Gades. Lúcia Gades. Não, Luce Gades. Luque Gades. Isso. Pronto, é onde você encontra. Lá você vai ver a foto dela, com o boy dela, que hoje é dia dos namorados. E coloque a foto dos seus livros também. Com certeza. Por favor. Com certeza. E traga o livro para a gente poder fazer pelo menos um vídeo, já que não estava aqui presente o livro. Obrigada a todo mundo que acompanhou esta edição do Deixa que eu pergunto. Já sabe, comenta aqui embaixo, faça perguntas. É assunto, deixa que eu pergunto. Até a próxima. Valeu, pessoal. Foi ótimo. Só fazer uma fotinha de Espera aí, vamos fazer uma foto. Quer dizer que isso não está no Instagram. Vou entrar.